Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um capítulo aqui do módulo sobre fé e confiança neste curso de Quem Pensa Enriquece. Você sabe pensar direito? Você já enriqueceu? O que é riqueza para você? É aquela coisa assim, só uma vida boa ou é grana mesmo? Sacou? Realidade objetiva. Com os princípios deste curso, você vai conseguir grana mesmo, tá? Este curso é feito para você consultá-lo várias e várias vezes, então fique à vontade, veja e reveja quantas vezes você quiser estes módulos, eu estou aqui para servir você. Vamos lá, de onde a gente parou? Então, as emoções da fé, do amor e do sexo são as mais poderosas de todas as emoções positivas, tá? E essa fé é um estado de espírito que pode ser induzido ou criado por afirmação de verdades repetidas ao subconsciente através do princípio da autossugestão. Qual que é o pulo do gato? Verdades. O que acontece se você afirmar uma mentira? Não tem efeito. A afirmação tem que ser uma verdade. Por quê? Você tem que lembrar de algo que existe. E é aqui que entra a questão do discernimento, que entra o conhecimento especializado, módulo 4. Legal? Vamos lá, seguindo em frente. É o pré-requisito para a manifestação do seu desejo, é a fé. Sem fé, você não realiza coisas grandiosas, no máximo um capricho, é aquele fogo de palha que mostramos. Por quê? Pois existe um tempo, uma demora entre a concepção do pensamento, a concepção da vida e a concretização. Pensa no nascimento de uma pessoa. Quanto tempo leva para a pessoa nascer? 9 meses em média? E se depois da fecundação ela fala, eu quero agora? Cara, lembra a questão da disciplina? O querer agora é um capricho. O desejo ele tem uma ativação lenta, ele demora, mas ele perdura, tá? Então, é a fé que faz você, por exemplo, cuidar de si quando você está grávida. É a fé que faz, por exemplo, você se engajar, aí, sabe, ter um relacionamento para procriar, entende? A fé, ela facilita isso. E não simplesmente um relacionamento aí só pelo sexo em si, sacou? Só pelo coito em si, basicamente, corrigindo, né? Porque sexo tem uma conotação diferenciada, você vai entender. Então, entre a concepção e a concretização existe uma demora. E essa demora, ela é, digamos assim, suportada, ela é transposta com a fé, tá? Ah, eu quero 1 milhão. Agora, chegou 1 milhão? Se não chegou, tenha mais fé, beleza? Então, vamos falar um pouco sobre a certeza absoluta. Olha que foto bacana, né, cara? Uma foto aí muito bem tirada, tá? E se liga só nessa frase aqui. Nada pode parar o espírito humano que crê tão ardentemente a ponto de sacrificar a própria vida pelo ideal de sua fé. Pesada. Frase pesada, tá? É isso que transforma a derrota em vitória. O livro ele menciona várias vezes o Thomas Edison. O cara fracassou 10 mil vezes, arredondando, né? Então, assim, pensa que tipo de fé você tem que ter, sabe? No mínimo, você tem que respeitar o cara por ter, sabe, fracassado 10 mil vezes e continuado. Tem uma galera aí que não gosta dele, que fala que ele azucrinou o Tesla, coisa e tal. Mas, cara, o fato é o fato, bicho. O cara tentou e não conseguiu várias e várias vezes, até conseguir, tá? Então, tenta ver o que tem de bom nas pessoas, tá? E deixa o que tem, sabe, de não bom pro lado, sacou? Nada pode parar o espírito humano que crê tão ardentemente a ponto de sacrificar a própria vida pelo ideal de sua fé. A riqueza, assim como a pobreza, começa na forma de pensar, na maneira de pensar, no seu pensamento. E aqui que tem um grande, sabe, detalhe crucial. Os princípios que sustentam a fé são verdades ou mentiras? A sua fé, ela está baseada em verdades ou mentiras? E tem respostas que não vai ter.
E a única resposta vai ser a autoevidência que você tem pela sua fé. É aqui que, por exemplo, é a margem para a dúvida, que você vai ver lá no capítulo 14, que tem origem no medo, tá? Então, a dúvida, ela tem origem no medo. Quando você tem fé, ela não dá espaço para a dúvida, ela não dá espaço para o medo. Quando a sua fé é realmente ardente, você não tem espaço para sentir medo, tá? Mas o que é verdade e o que é mentira? Tá aí. A primeira e última mentira, ou última e primeira mentira, é o medo. Medo. Aí você pode me falar assim, tá de sacanagem, né, Carbonão? Falar que o medo é uma mentira, cara? Pô, a autopreservação humana não é uma mentira. Calma, meu jovem, tá? Vamos contextualizar isso daí para você não se exaltar demais, tá? Por que o medo é uma mentira? Neste contexto de enriquecimento, da capacidade criadora que você e todas as outras pessoas têm, o medo é ilusório. Quando você está nesse estado de fé, o medo é como se fosse, sabe, um obstáculo, sabe, ou uma parte do parque de diversões, mas não é o intuito final, sabe, não é a experiência final. Tem gente que fica só na vibe do medo, e aí dificilmente tem saúde, sabe, tem riqueza duradoura, porque saúde também é riqueza, tá? Então, entende? O medo, ele até pode ser um combustível, mas ele deteriora. Falamos sobre isso no capítulo sobre desejo. E a questão da verdade? O que é a verdade? A verdade é a vida. Verdade é a vida. O seu alinhamento com a vida vai indicar a você o seu alinhamento com a fé, o seu alinhamento com a riqueza no geral, inclusive material. Riqueza intelectual, riqueza de conhecimento, riqueza emocional, riqueza mental, riqueza social, todas as riquezas que você tem ao seu alcance, de verdade. E como? Dependendo do seu alinhamento com a verdade. Só que tem verdade que é difícil, né? Tem verdade que te deixa puto, né? Tem verdade que incomoda, né? Então, é esse ponto que você tem que levar em consideração quando você fala de construir fé e construir a sua confiança, tá? Ok. Então, o que é amor, o que é vida, o que é logos, né? Vamos falar a definição disso. Medo é meio que fácil, vai. Nesse contexto, aquela coisa mais imaginária, sabe? É uma falsa evidência, sabe? Uma coisa assim que parece muito mais do que realmente é. Quase como uma sombra perto de uma fonte luminosa, que parece grande, mas aí você vê a fonte, você vê o objeto que produz a sombra, você vê que é um objeto pequeno, sacou? Então, o que é a verdade? Tá? Neste contexto aqui, amor, vida, logos. Beleza. Aí você pode estar falando assim, Carboneira, que isso tem a ver com riqueza, cara, que isso tem a ver com grana, logos, sabe? Eu quero minha grana logos, entendeu? Eu quero rápido, entende? O que isso tem a ver com fé, com certeza absoluta? Tem tudo a ver. Isso tem tudo a ver, tá? Vida, pensa, vida, amor e logos é tudo um conceito só, tá? Na minha limitação de linguagem, eu não consigo traduzir isso numa palavra só, tá? Então, eu quero te transmitir uma ideia, meu jovem, eu quero te transmitir uma ideia, minha jovem. Então, faz um esforço aí você também, tá? Para você tentar entender o que eu estou querendo transmitir para você. Olha na natureza. Deixa eu fazer uma pausa aqui e voltar aqui o vídeo para você me ver melhor. Olha na natureza. Olha os exemplos da natureza no estado natural das coisas, tá? Sem a intervenção do homem. E vê se você encontra mais medo ou mais vida, tá? Olha na natureza. Veja as vegetações. Veja a vida marinha, por exemplo. Veja a vida dos céus, a vida dos ares. Tá? Veja a vida terrestre. Veja a fórmula de crescimento de uma planta. Sabe, pega um vídeo em time-lapse, sabe aquele vídeo acelerado, e coloca lá para rodar. E aí você vê a sementinha, aí você vê, sabe, nascendo aquele cabinho e tudo mais assim. Cara, como é que isso acontece? Explica para mim. Você acha que uma planta cresce por medo? Ou ela cresce
por amor ou cresce por vida. Você acha que o medo faz uma planta crescer? É o contrário, né? O medo faz a tartaruga se retrair no casco. A planta crescer, o contrário, é você se expandir. O medo contrai, a vida expande. E aí? E você? E os seus pensamentos? Tudo isso é importante, sim, para você construir riquezas. E riquezas não só para você, para sua família, para os seus descendentes, para os seus amigos, para o mundo. A contribuição sua para o mundo, de maneira geral. Então, olha na natureza. Veja todas as matemáticas, os padrões, sabe, as proporções infinitas aí, sabe, a proporção áurea ali na concha, na folha, na galáxia e tudo mais e tal. Aí você olha e fala, tem medo nisso daí? Ou tem vida? E aí você pensa, o que é o dinheiro na prática? É uma maneira, neste contexto específico, de você usufruir dos recursos naturais. Você vai comprar, por exemplo, sei lá, um relógio. Você vai comprar um relógio, né? O ferrinho lá do relógio, cara, se você pensar em recurso natural, é gramas que compõem lá os componentes do relógio. Mas a inteligência que compõe o relógio não conta também? Conta. A inteligência é como se fosse um produto acabado mais refinado do que a matéria bruta. É por isso que você tem rios e você tem água encanada. O rio, geralmente, ele vai para baixo, né? Quando está tudo funcionando direitinho, o rio vai para baixo. E a água encanada? Por que tem, por exemplo, casas que estão bem numa elevação mais alta do que a estação de tratamento de água na cidade? Por que a água chega até lá? Porque houve inteligência na hora de distribuir isso. Houve inteligência para distribuir isso. Essa inteligência é uma consequência do quê? Do alinhamento com logos, com vida, com amor. Pode ter distorção nisso? Claro que pode, tá? Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte, você tem capacidade criadora. Essa criação, ela se dá com os ingredientes que a vida te fornece. O encanamento, por exemplo, ele é com a matéria-prima existente no planeta, a energia existente no planeta, entende? E o dinheiro também é uma maneira de você utilizar a energia já existente no planeta, tá? Então, coloca isso em prática, coloca esses princípios em prática que você vai ver. Eu sei que hoje foi um pouco mais, sabe, teórico aqui essa questão da fé, só que eu preciso te transmitir esses conhecimentos para você colocar em prática duradoura o desejo para você. Esse livro fez com que milhares de pessoas conseguissem fortunas de bilhões de dólares. É um dos livros mais lidos do mundo, cara. Um dos livros mais pré-requisitos para o sucesso. E a galera não entende esses livros. Elas não entendem qual que é a verdade por trás das páginas e das palavras escritas. Em qual outro livro que você leu que você vê esse termo inteligência infinita escrito? Em qual outro livro que você vê conceitos como esse escritos? Fé, aí depois fala de grana, sabe, de conhecimento especializado, um passo a passo assim. O Napoleão Hill, ele passou décadas da vida dele, acho que 50 anos aí da vida dele, para compilar tudo isso naquele livrinho, tá? Então, é difícil ler esse livro. Vai ler esse livro, vai dar uma sobrecarga mental. Para isso que existe esse curso. Legal? Bom, sobre fé, ficamos por aqui. Conteúdo denso, vamos passo a passo, na manha, vai no seu ritmo, beleza? E no próximo capítulo vamos dar continuidade para falar um pouco mais sobre fé, o que é esse logos aí, o que é esse amor, vida logos, esse conceito aí e tudo mais. Até o próximo capítulo.